Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Vós sois, ou vocês são, o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, no lugar de destaque. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Sente-se por favor. Sente-se por favor. Escute, até que ponto nós cremos de verdade que esta palavra é de fato, de verdade, a palavra de Deus? E até que ponto nós estamos dispostos de verdade, olha para cá, a colocá-la em prática na nossa vida, a nos submeter a ela? Eu não sei se você se faz essa pergunta, se você tem feito essa pergunta para você mesmo, mas até que ponto você está decidido a colocar esta palavra em prática e se submeter a ela? Olha para cá, olha para mim. Porque por trás de palavras tão simples, existem verdades tão preciosas. Por trás de uma comparação tão simples, existe uma verdade, olha para cá, uma verdade tão tremenda. Se você olhar com os olhos da simplicidade e não pedir para Deus uma revelação do que Ele de verdade quer mostrar para você, você fica só nessa parte que diz assim: olha para cá, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, se perder o seu valor, a sua propriedade, a sua substância, para nada serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ah, tá bom, é interessante, mas o que de verdade isso significa? O que de verdade Deus está falando para mim, falando para você? Caso você não tenha entendido, esta palavra é uma palavra que nos chama para uma responsabilidade. Essa palavra é uma palavra que nos desperta para entendermos o propósito maior de Deus para a nossa vida. Olha para cá. Em um tempo, em uma época em que o evangelho está capenga, em uma época de frieza espiritual, no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E quando fala de amor que se esfriará, está falando da fé que se dissolve. Auditórios lotados, muita gente hoje frequentando as igrejas evangélicas, mas a gente sabe que é muito oba-oba, muito oba-oba. Muita gente que não quer ser ovelha, que não quer ser discípulo, que não quer ser servo, que quer ser plateia. Muita gente que, se possível, quer terceirizar a fé e terceirizar o relacionamento com Deus, e não se terceiriza. Se possível, a gente transfere responsabilidade. A responsabilidade para que haja mudanças na minha vida e minha vida seja de verdade abençoada, não é minha, é do pastor. Então, se eu não recebo vitória, se o milagre não acontece, se as coisas não mudam, é porque o pastor é fraco, é porque ele não tem comunhão com Deus, é porque ele não tem espiritualidade, é porque a igreja dele é pobre, é porque a igreja é fraca, a igreja não tem ar-condicionado, a igreja não tem conforto, é uma igreja simples. Então a culpa é do pastor.
Se as coisas não acontecem, a gente procura um lugar melhor, mais poderoso, que possa fazer com que de verdade as coisas aconteçam. Olha para cá. Então, eu vou tentar aqui na Nova Vida, mas eu vou dar um tempo eu vou dar um tempo aqui. Se não der certo na Nova Vida, então eu vou para a Universal. E se não der certo para a Universal, eu vou para a Graça. E se não der certo na Graça, eu vou para a Mundial. E se não der certo, eu vou bater lá na Canaã. E se não der certo, eu vou para Logos. E se não der certo, eu vou para a Videira. E tem gente que fica assim, achando que o problema está na igreja, achando que o problema é a falta de unção do pastor, ou de preparo do pastor, ou de autoridade do pastor, achando que o problema é qualquer coisa, menos o fato de você não ter entendido ainda, não ter assimilado ainda qual é o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Olha para cá. Pergunte aí para quem está ao seu lado: irmão, de verdade você já assimilou qual é o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida? Pergunte aí para quem está perto de você. Amém? Eu não sei quem colocou na sua cabeça. Eu não sei se é a mídia, a propaganda que hoje as igrejas fazem. As igrejas querem encher, os pastores querem ver seus auditórios lotados, e às vezes a propaganda que eles fazem é apelativa, né? Venha, aceite Jesus, que todos os seus problemas acabaram. Isso é mentira. Isso é mentira. Ai, pastor, eu vou entregar minha vida para Cristo e todos os meus problemas acabaram. Não, o seu principal problema acabou, que era ir para o inferno. Agora você não vai mais. Esse é o principal. Amém? Eu sei que tem gente visitando aqui pela primeira vez, e toda vez que eu falo isso, eu me lembro de um amigo que eu tinha, que trabalhava comigo, e a gente comprava em atacado mercadoria no mesmo fornecedor, e ele crente, eu não era crente ainda, e eu gostava de zombar, de escarnecer dele, de brincar, de mexer com ele, fazia bullying com ele. E uma vez eu cheguei lá no fornecedor e eu estava estressado, angustiado, preocupado, devendo e precisando de mercadoria, e ele também na mesma situação. A diferença é que eu estava estressado, reclamando, murmurando, e ele estava lá assobiando, louvando, feliz da vida. E eu bati no ombro dele e disse assim: as coisas estão muito boas para você, né, cidadão? Você parece que recebeu dinheiro aí, um extra, vendeu um terreno, uma casa, está endinheirado, pagou tudo que estava devendo aí. O homem fornecia para mim e para ele, só que ele estava devendo também. Ele disse: não, estou devendo ainda aí, um bocado de dinheiro aí, estou pegando mercadoria aqui, vou trabalhar, vou apurar, e vou pagando aí o que der para pagar, e vou vendo aí com ele aí, está tudo do mesmo jeito. E essa alegria toda, tem problema na vida não? Eles têm muitos, mas o meu principal problema eu já resolvi. Qual foi? Era ir para o inferno, agora eu não vou mais. Eu nunca me esqueci disso. Olha para cá. Eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci disso. Agora, para quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui, não quer ter problema nenhum na vida, morra. Não quer ter nenhum problema na vida, morra. Agora morra com Cristo. Então isso é uma mentira, de dizer que tudo vai ser fácil, de que tudo vai ser um mar de rosas, e de que tudo vai acontecer de forma mecânica, pragmática, automática. E quando a gente ouve as palavras, os ensinamentos, tanto os evangelhos como as epístolas, o Novo Testamento inteiro, nós entendemos que nós não fomos chamados para ser plateia. Não se pode terceirizar a fé, não se pode terceirizar o relacionamento com Deus. Ou você tem ou você não tem, e ninguém pode ter em seu lugar, ninguém pode ter por você. Quando Jesus olha para mim e diz assim: olha, você vai ser o sal da terra. E cuidado que se você se perder, se você perder a sua autoridade, se você perder o seu dinamismo, a sua força, se você perder a sua capacidade, a unção, se você se perder, você se torna inútil. E inútil você não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e humilhado pelos homens e pela vida e pelas circunstâncias da vida. Olha para mim. Então olha para cá.
Para a gente entender melhor, na antiguidade, e eu não vou muito longe, eu vou para 200 anos atrás, 150 anos atrás, quando não existia as geladeiras, os freezers, se conservava os alimentos com sal, salgava o alimento, para que aquele alimento não apodrecesse. Quem é que sabe disso aqui? Então a carne era salgada e aquela carne demorava ali muito tempo. Então o sal servia para conservar. Amém? Amém? Diga comigo, conservar. O sal servia para dar o sabor. E o sal servia e serve até hoje para provocar sede. Amém? Quando você come uma carne, um dia desse eu comi uma carne de soco lá, que eu passei o dia todo bebendo água. Era água demais. Então, baseado nesses 3 pontos, eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas. Olha para cá. Primeiramente, conservar é não permitir que se estrague. Conservar é não permitir que apodreça. Você está me ouvindo? Então Deus está me chamando para ser um divisor de águas na vida das pessoas que estão ao meu redor. Deus está dizendo para mim e para você: você tem que fazer a diferença na vida dessas pessoas. Você está me ouvindo? Mas não é fazer a diferença para pior. Não é ser um fator que desequilibra. Não é ser um fator que piora as coisas. Porque a gente tem a triste habilidade e capacidade de estragar tudo. Amém? Então aqueles que deveriam ser o fator de equilíbrio, aqueles que deveriam ser aqueles que resolvem os conflitos, que conseguem contornar situações, que conseguem ser ponte, são justamente aqueles que estragam tudo. Amém ou não amém? Então Deus está dizendo: olha, Márcio Prado, meu filho, a sua responsabilidade é grande, porque você é o sal da terra. Então você tem que impactar a vida das pessoas que cruzam o seu caminho. E o que você puder fazer para que elas não se estraguem, faça. O que você puder fazer para que elas não apodreçam, faça. Mas não lave as mãos. Não fique calado quando você tem autoridade para falar. Não fique parado quando eu te dou autoridade para agir. Não transfira a responsabilidade para os outros fazerem aquilo que é para você fazer, porque você é o sal da terra. Alguém está começando a entender aqui? Olha para cá. Porque filhos estão se estragando, e pais que estão na igreja ouvindo a palavra, glória a Deus e aleluia, o filho está se estragando e você não faz nada. O casamento da filha está arruinado, se dissolvendo, e você não tem uma palavra. Pelo contrário, a única coisa que você sabe é infernizar a cabeça dela porque você não gosta do genro. Bem que eu falei, minha filha, que não era para você ter casado com esse troço. Bem feito. Isso é castigo para quem não ouve conselho de mãe. Enquanto você deveria estar torcendo para dar certo, tem gente torcendo para dar errado. Porque nós assim, em vez de a gente olhar para o propósito maior, a gente fica dando ouvidos para as picuinhas, para as pequenas vingancinhas, para aquelas mágoazinhas e ressentimentozinhos que teimam em permanecer, envenenando a alma da gente todos os dias. A gente ainda é muito menino na fé,
E como meninos, a gente vive brigando por coisas inúteis. Alguém está me ouvindo aqui? Diz, irmão, Deus não te chamou para estragar as coisas. Deus te chamou para salvar o que dá para salvar, para consertar o que dá para consertar, para não permitir que aquilo que é projeto e propósito de Deus apodreça. Então Deus, olha para cá. Então Deus está me dizendo que Ele me dá autoridade para isso, para correr e abraçar um filho e dizer: não faça isso, isso não é propósito de Deus para a sua vida, você vai se perder, você pode ir por um caminho que não tem volta. Deus te chamou para ser profeta na sua casa. Olha para cá. Sabe qual é o nosso problema? É que ninguém pode dar o que não tem. Concorda comigo? Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. E aí Deus me coloca contra a parede, porque Ele está dizendo para mim: ou você serve, ou você não serve. Amém? Então, o meu chamado de Deus para a minha vida não foi para eu me anular, lavar as mãos, ou viver quieto de forma acomodada, querendo que Deus resolva tudo, e querendo que Deus resolva em áreas em que eu preciso agir. Amém? Ah, pastor, eu estou fazendo campanha, e eu estou orando para Deus libertar o meu marido das cadeias da prostituição, das farras. Eu estou orando para Deus libertar o meu marido. Você está orando, mas no que você está agindo para isso? Além de orar. Além de orar, no que você está agindo? Ah, pastor, quando o meu marido chega tarde, eu brigo mesmo, e eu afronto mesmo, e se eu ver cheiro diferente nele, eu rasgo ele todinho, e eu não quero nem saber, mas eu estou orando. Eu estou orando. Não. Diz, irmão, diz aí, as antigas estratégias, as estratégias da velha criatura trouxeram grandes danos sobre a sua vida. Essas estratégias não servem mais para você. Você precisa se apoderar das estratégias de Deus. Você está me ouvindo? Então, o que é a estratégia de Deus? É fazer o bem mesmo para quem te faz o mal. Amém? Diz aí, no que depender de você, diz aí, faça o bem, faça o certo. Você pode não ser reconhecido agora, mas lá na frente Deus vai honrar você. Você está me ouvindo? Não pague o mal com o mal. Olha para cá. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Então acaba com esse negócio de dizer: Senhor, o senhor está vendo, um dia essa pessoa vai me pagar. Um dia você vai ver, Deus vai pesar a mão. E ai, glória a Deus, eu vou ver esse dia, Senhor, que eu vou ver essa pessoa toda quebrada. Deus não vai agir aí. Deus não vai agir aí. Amém? Eu não posso querer ser abençoado desejando que Deus cause danos na vida das pessoas. Um dia, pastor, Deus vai pegar aquele meu marido e ele vai levar uma queda da moto e eu vou ver ele todo quebrado. Aí ele vai reconhecer. Não precisa disso. Amém? Não precisa disso. Não precisa disso. Então, no que depender de mim, eu não posso ver uma pessoa à beira do abismo e deixar ela se jogar. Eu tenho que tentar convencê-la, puxá-la, resgatá-la, falar, fazer o que for possível para que essa pessoa não se perca. Você está me ouvindo? Filhos estão se perdendo dentro de casa.
Pessoas estão apodrecendo perto de você, e você não consegue perceber que essa pessoa está morrendo e que a alma dela está gritando, e ela passa por você e você não fala nada, você não faz nada. Ah, pastor, eu cansei de falar. Ah, pastor, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de agir. E o Senhor está dizendo: não, se você perder o propósito da sua vida e o propósito do seu chamado, você não serve para nada, a não ser para ser lançado fora. Se você inutilizar os dons e o poder de Deus que eu derramo sobre a sua vida, você não serve mais para nada. Amém ou não amém? Então você entende a importância desse chamado. Então haja para libertar seu marido das cadeias do inferno. Haja para isso. Amém? Não ofendendo, não agredindo, não julgando, não apontando, não criticando, orando e falando e profetizando, falando a coisa certa e trabalhando com Deus para que toda essa situação comece a mudar. Você está me ouvindo? Diz aí: seja a boca de Deus. Segundo lugar, senão eu vou perder o horário. Eu tinha muita coisa para falar, mas não dá tempo não. O sal serve para dar o sabor. E dar o sabor, quando eu entendo isso, é impactar de forma positiva a vida das pessoas que estão ao meu redor. Amém? Olha para cá. Impactar de forma positiva a vida das pessoas que estão ao meu redor. E aí eu preciso estar atento para duas coisas. Diz aí, por favor, para quem está perto de você: está todo mundo de olho em você. Você está sendo monitorado 24 horas por dia. Diz aí: sorria, você está sendo filmado. Você sabia disso? Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Olha para cá. Que quando eu fico... A minha esposa está se recuperando e está enfrentando um processo. E eu, nesse processo, eu faço o possível para ajudar. Mas o peso, a responsabilidade com a obra, existem dias difíceis, dias estressantes demais. Dias estressantes demais. E quando o dia é muito difícil, o dia é muito estressante, as coisas estão muito difíceis, para ela não se perturbar, eu saio de perto. Porque se eu ficar perto, e ela me ouvir falar dos problemas, das situações para resolver, do estrangulamento, das lutas que a gente enfrenta, ela se deita na cama e se encolhe. Ela se encolhe. E um dia eu vi ela encolhida na cama e pensei o seguinte: meu Deus, como eu estou fazendo mal para ela. Como eu estou fazendo mal para ela. Quando você coloca sobre uma pessoa uma carga que ela não pode suportar. Alguém está me ouvindo aqui? Quando você é tão egoísta que você quer colocar para fora e quer falar, e eu falo mesmo, eu coloco para fora. Então você quer falar, você quer reclamar da vida, você quer se maldizer, você quer falar besteira, mas você não está preocupado com quem está ali perto ouvindo, e o dano daquilo que você fala pode produzir na alma dessa pessoa. Alguém está me ouvindo aqui? Então quando o Senhor diz assim: olha, você é o sal da terra, eu não posso, se eu tiver que chorar, reclamar, eu fecho a porta do meu quarto, eu entro dentro do meu banheiro, coloco o rosto no chão e eu choro nos pés do Senhor. Mas eu não posso passar para os meus filhos a imagem de quem está abatido, triste, desesperado. Eu não posso jogar sobre a minha esposa uma multidão de problemas que ela não está hoje com capacidade para resolver. Não. Amém? Nós fomos chamados por Deus para aguentar muita coisa. A gente aguenta. Por favor, diga para quem está perto de você: você é forte. Deus te dá força. Deus te faz capaz. E como é que a gente define, olha para cá, como é que a gente define uma pessoa que é forte e preparada espiritualmente?
não é aquele que bate no peito e diz assim: eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou o melhor pregador do Ceará, eu tenho a maior igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, glória a mim. Não. O mais forte espiritualmente é aquele que tem capacidade de carregar os fracos, de suportar a fraqueza dos fracos. Isso é ser forte. Você está me ouvindo? Sabe aquela mulher que está se separando do marido, e ela chega para a filhinha de 7 anos de idade e diz assim: filhinha, mamãe vai se separar do papai, com qual dos dois você quer ficar? Ela é tão egoísta, ela já está querendo fazer a cabeça da menina, porque ela quer se vingar do marido, e ela coloca sobre a criança uma pressão, e a criança que não tem maturidade para absorver aquela informação, a criança fica em pânico, fica sob pressão, e na sua inocência, a única coisa que ela sabe responder é o seguinte: eu quero ficar com os dois, eu quero ficar com os dois, mamãe. E ela não entende que ela foi colocada por Deus na missão de proteger, não foi na missão de apodrecer, de estragar. Amém? E quando Deus está dizendo para mim: Márcio, você é o sal da terra, proteja aqueles que eu coloquei na sua vida para você amar e proteger. Diz: existem pessoas na sua vida que o inimigo está saqueando a vida delas, e elas precisam que você se levante, dando a elas cobertura espiritual, como uma poderosa ferramenta de Deus para proteger a vida delas. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Será que você pode receber essa palavra? Diz aí: proteja. Ixi, meu Deus do céu, os que estão com fome. Fala aí para quem está do teu lado: proteja. Olha para cá. Sabe qual é o nível que nós estamos? O nível da grande maioria que está na igreja hoje. Eu não falo, quando eu falo igreja, eu não falo só Nova Vida, eu falo todas. O nível, sabe qual é? É daquelas pessoas: ore por mim, pastor, porque meu filho está lá em casa endemoniado. Por que você não expulsou o demônio? Eu fico com raiva quando a pessoa chega para mim: pastor, meu filho está lá em casa endemoniado. Aí dá vontade de olhar para cada pessoa e dizer assim: por que você não expulsou o demônio? Ah, porque é uma legião. E daí? Podem ser todos os demônios do inferno. Se você tiver a autoridade de Deus na sua vida, eles não resistem à presença do Espírito Santo na sua vida. Sabe qual é o nível? Sabe qual é o nível? É uma menina de 22 anos, 23 anos que sobe aqui: ai meu Deus, eu não consigo nem falar, eu não consigo falar. Aí eu fico pensando: minha filha, sua mãe morreu? Não. Seu pai morreu? Não. Você perdeu um irmão? Não. O meu noivo, o meu namorado acabou o namoro comigo. Dá vontade de assim: deixa de ser besta, deixa de ser besta. Ficar sofrendo por causa de gente sem futuro. Se Deus não permitiu que dê certo, é porque Ele tem algo melhor para a sua vida. Se você é uma menina de Deus e Ele não valorizou você, é porque Ele não serve para você. Manda esse sem futuro para bem longe. Não ficar sofrendo por gente sem futuro. Sabe qual é o nível que a gente tem hoje? É de gente que está na igreja fazendo campanha porque está namorando com homem casado e quer que Deus arranque o cara da esposa dele. É o nível que a gente tem hoje. É o nível que a gente tem hoje. Sabe qual é o nível que a gente tem hoje? De gente que vem para a igreja no domingo, na quinta-feira, e o resto da semana está nos motéis fornicando.
É o nível que a gente tem hoje, de gente doente e aleijada espiritual, mas a responsabilidade do milagre é do pastor, é da igreja. Não, diz aí, você é o sal da terra. Amém ou não amém? Você está me ouvindo? A minha vida precisa impactar a vida das pessoas de forma positiva. Eu preciso, olha para cá, olha para mim. Eu preciso viver de tal forma que o meu viver sirva de inspiração para quem está vivendo em sofrimento. Amém? Sabe, uma mãe que estava lá no hospital do câncer com um filho, uma criancinha de 9 anos, uma serva de Deus, a criança lá com a cabeça raspada, um monte de mãe deprimida, tomando tarja preta, desesperada, e essa mulher lá com a Bíblia dela, louvando, orando, pegando na mão do filho, orando junto com o filho, brincando com ele, passando confiança, e os médicos e as enfermeiras para lá e para cá, e em todo leito, você via desespero, mas naquele leito você via paz e esperança. Naquele leito ali você via paz e esperança. Então as outras mães chegaram e disseram assim: meu Deus do céu, você está aqui vivendo o mesmo problema que a gente está vivendo, e você está tão tranquila. Pelo amor de Deus, ore, vamos fazer aqui, faça um culto com a gente, ore por nós, vamos louvar junto. Você serve de inspiração para nós. Diz, irmão, você serve de inspiração para alguém? Hein? Olha para cá. Você serve de inspiração para alguém? Para o filho olhar para você e dizer assim: pai, eu quero ser pregador por sua causa. Sei que o senhor sofre, sei que o senhor enfrenta luta, sei que o senhor passa por dificuldades, sei que não é fácil trabalhar com igreja e com povo, é difícil, mas eu também quero isso para a minha vida. Porque em algum momento você inspirou essa pessoa, você influenciou a vida dela de forma positiva, e isso é dar sabor. Amém? É dar gosto. A gente vive uma época de desgosto, de entalo, de noites intermináveis sem dormir, de gente de semblante angustiado. E aí você encontra alguém que dá gosto para a vida, que você olha e diz assim: eu quero isso para a minha vida. Alguém está me ouvindo aqui? Amém? Diz aí para quem está perto de você: você é o sal da terra. Olha para mim. Em terceiro lugar, provoca sede. E eu não vou nem falar hoje, que não dá tempo, sobre ser a luz do mundo, tá? Aqui é outro assunto, sobre estar em lugar de destaque. Não se esconde uma luz debaixo de uma mesa, de um balcão. Se coloca a luz no lugar mais alto, para que ela possa alcançar todos os arredores, num lugar de destaque. Vós sois essa luz. Amém? Nem vou falar sobre isso. Fica de pé. Agora nós estamos diante de uma verdade espiritual. Se você não entender seu chamado, se você não entender sua missão, e se você não entender que as armas que você precisa, eu já coloquei à sua disposição, e você só precisa se apossar delas. Diz, irmão, tudo o que você precisa, diga isso, tudo o que você precisa para vencer o inferno, para mudar seu destino, Deus já colocou à sua disposição. Você pode glorificar o Senhor por isso? Tudo que você precisa para vencer o inferno e para mudar o seu destino, Deus já colocou à sua disposição. Pastor, eu preciso de sabedoria. Deus te dá. Se você pedir sabedoria a Deus, Ele te dá.
A minha fé está pequena. Deus aumenta a sua fé. Pastor, eu quero mais unção e autoridade de Deus, Ele derrama sobre a sua vida. Pastor, eu quero capacitação, eu quero dons de capacidade. Deus te dá dons de capacidade, tudo que você precisa. Eu estou desanimado, Deus renova o teu ânimo. Eu estou fraco, Deus te dá força. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Mas Ele faz um alerta para mim e para você. E Ele está dizendo: não inutilize a sua vida. Diz aí, cuidado com as estratégias do inimigo para inutilizar a sua vida. Amém? Cuidado com as distrações do inimigo para inutilizar a sua vida. Olha para mim. É muito tempo no Face. É Face, é Instagram, é grupo de WhatsApp. É um tempo enorme dedicado a coisas inúteis. E eu falei, domingo, se eu não me engano, era 51 dias para terminar um ano. Separe meia hora por dia, nessas 24 horas do dia. Separe meia hora para Deus. Só você e Deus. E Ele muda o seu destino. Meia hora para dobrar seu joelho. Meia hora para abrir sua Bíblia. Meia hora de louvor e adoração na presença do Senhor. Por dia. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada. Meia hora nas suas 24 horas. Separe meia hora, apenas meia hora. Você passa 2 horas vendo um filme. Você passa várias horas no WhatsApp, no celular, no Instagram, no Face. Eu estou falando, se você passar meia hora com Deus, você e Deus, a sua vida muda. Como é que eu inutilizo a minha vida, pastor? Frieza espiritual. Diz aí, não vai faltar pessoas com convites atraentes para te arrancar da presença de Deus. Vão até pagar para você, se for preciso. Eles pagam para você, só para te arrastar da presença de Deus. Quando você está doente e não tem nada, ou 40 dias no hospital como o JF, num corredor todo quebrado, poucos são aqueles que vão lá perguntar para você se você está precisando de alguma coisa. Se você está desempregado e não tem nem como pagar uma conta de energia, poucos vão na sua casa dizer assim, deixar uma cesta básica e dizer: está precisando pagar a conta de energia? Poucos. Mas para te convidar para um bar, para te convidar para um forró, para uma farra, para uma festa, é aquela festa nas redes sociais, bora, vai ser bom demais. E você não entende que tudo aquilo é uma estratégia para arrancar você da presença de Deus e trazer frieza, para você ficar envergonhado e dizer assim: poxa vida, eu pequei, que adianta eu ir para a igreja? Não adianta, eu só vou mesmo agora quando eu for me firmar. Aí você não vai nunca, porque o inimigo conseguiu o que ele queria, atrapalhar todo o propósito de Deus para a sua vida. Você está me ouvindo? Sabe aquela pessoa que se aproxima de você só para usar você? Ela não ama você de verdade. Ela está ali como um instrumento de Satanás, para não permitir que você se firme na presença de Deus. Então agradar o namorado é mais importante para você do que agradar a Deus. Ceder à tentação de um relacionamento extraconjugal, de ir para o quarto com alguém, é mais importante para você do que agradar a Deus. E Deus está dizendo o seguinte para mim e para você: se o sal perdeu o seu sabor, jogar fora os dons. Nós fomos gerados por Deus. Olha, irmão, nós fomos gerados por Deus. Como um sal, nós já nascemos revestidos de autoridade, de poder.
Como um sal, nós já nascemos com um propósito, com objetivos definidos por Deus. Se perder o seu sabor, para nada serve, a não ser para ser lançado fora e humilhado, desmoralizado, pisado pelos homens. Eu não sou criança. Eu sei que num auditório desse, poucas pessoas vão receber o que eu estou falando. Poucas pessoas, pouquíssimas, vão colocar em prática e dar importância para o que eu estou dizendo. Mas se você colocar em prática, o seu destino, a sua vida muda, e ninguém vai poder impedir isso. Ninguém vai poder impedir isso.